Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu, no meu último ano do ensino médio. Eu havia começado a namorar uma garota que morava a 1 hora de distância em Bogalusa, Louisiana, e frequentemente dirigia para vê-la nos finais de semana. Se você não sabe, Bogalusa fica ao longo de um rio e é cercada por muitos pântanos. Na minha opinião, é uma área conhecida por nevoeiros densos e grandes inundações. Também é bastante rural e não era incomum alguém bater em um veado ou algo assim ao viajar de ida e volta. Como eu era um jovem motorista, meus pais pediam que eu estivesse em casa não mais tarde do que às 11 da noite para evitar esses acidentes. Neste dia em particular, choveu bastante durante todo o dia e à noite seria uma viagem de volta particularmente nebulosa. A primeira metade da viagem foi bastante normal, dirigi nas velocidades indicadas e ocasionalmente reduzi a velocidade quando via olhos na linha das árvores. Isso contribuiu para a atmosfera sinistra que envolvia essas viagens. Sempre parecia que havia algo à espreita e eu estava tentado a acelerar para sair dali. A única maneira de descrever a sensação com precisão é dizer que havia uma certa atmosfera de quietude. As luzes mal penetravam na neblina, que era tão espessa. A chuva havia parado agora e a estrada estava praticamente abandonada. O tempo passou e, no meio da viagem, finalmente cheguei a um pequeno trecho de civilização, uma loja Dollar General com suas luzes ainda acesas e uma linha de trem tecendo através da estrada. Logo à frente de mim, um carro saiu do drive-thru do McDonald's e foi bastante devagar, o que me deixou irritado porque eu tinha que cumprir um toque de recolher. Fiquei atrás dele, esperando que ele saísse logo. Seguindo pela estrada, o carro e eu saímos daquela pequena cidade. O caminho à frente estava completamente escuro, então continuei seguindo a uma boa distância e rastreando as luzes traseiras do carro. Eu estava completamente exausto. No entanto, comecei a notar algo estranho. O carro à minha frente não parecia estar indo em direção a lugar nenhum. Não havia casas, não havia cidades, não havia nada na direção em que estávamos indo. Comecei a ficar cada vez mais preocupado e, eventualmente, o carro parou completamente no meio da estrada. Eu parei atrás dele e fiquei ali por um tempo, tentando descobrir o que estava acontecendo. Foi então que percebi que o motorista estava saindo do carro e se aproximando do meu veículo. Fiquei imediatamente em alerta máximo e comecei a recuar lentamente. Felizmente, consegui sair dali sem incidentes, mas nunca esquecerei a sensação de pânico que senti naquela noite. Deixei minha mente vagar um pouco enquanto abaixava os vidros para pegar um pouco de ar e continuava seguindo outro carro. Minutos passaram e eu comecei a ficar bastante frustrado. Nos aproximamos de uma linha de trem que estava ligeiramente inclinada e, com pressa, me aproximei do carro que estava seguindo. Do nada, o carro da frente sacudiu e escorregou pelo pavimento, a menos de 8 pés de distância de mim. Agora eu podia ver uma figura emaciada encolhida nos trilhos, pálida e com cabelos desgrenhados. Um homem balançava para frente e para trás rasgando o rosto com os dedos. Eu rapidamente joguei o volante para evitar atingi-lo e desviei o meu carro ao redor dele, manobrando o melhor que pude. Consegui desviar do homem e pisei no freio assim que passei. O carro que eu estava seguindo acelerou e saiu de vista, e agora eu estava sozinho na névoa que me cercava. Meu coração estava acelerado. Eu liguei as luzes de emergência e desabotoei o meu cinto de segurança, me inclinando para fora da janela, observando o que as luzes piscando podiam iluminar. Silêncio, exceto o tic-tac das minhas setas. Olá, eu chamei suavemente. Você está bem? Eu não te acertei, acertei? Ao longe, o homem se postou lentamente em posição vertical e virou a cabeça para mim. Ele ficou lá, silencioso, imóvel. De repente, ele soltou o grito mais desumano que já ouvi e começou a correr em direção ao meu veículo. Rapidamente, joguei o carro na marcha e saí correndo daquele cenário.
Não mais que um minuto depois, encontrei a pessoa que estava seguindo anteriormente, que havia decidido parar o carro na estrada e ligar para alguém. Eu me aproximei por trás deles e gritei pela janela: "Você viu isso?" "Sim, eu estou voltando", respondeu o motorista para mim. Ele havia chamado a polícia no intervalo de tempo. Eventualmente, voltamos para onde o homem estava e não havia nada lá, apenas uma velha linha de trem. Até hoje, é uma das coisas mais estranhas e assustadoras que já me aconteceu. Quando eu tinha cerca de 13 anos, adorava explorar as colinas ao redor da casa da minha tia. Era muito divertido e muitas vezes eu encontrava coisas interessantes por lá. Uma vez, descobri uma caverna. Parte de mim realmente queria explorá-la, mas eu sabia que não seria uma boa ideia fazê-lo sozinho. Decidi deixar isso para outra vez. Quando cheguei em casa, comecei a me arrepender de não ter explorado aquela caverna. Sentia que era uma espécie de covarde e realmente não queria me sentir assim. Queria voltar e descobrir o que havia lá dentro. Cerca de um mês depois, fui ficar novamente com minha tia. Dessa vez, sabia que iria procurar aquela caverna e explorá-la ao máximo. Levei uma lanterna, um lanche e água. Não precisava de muito, porque sabia que seria uma caverna rasa e não levaria muito tempo para explorá-la. Depois de cerca de 1 hora explorando as colinas, finalmente encontrei aquela caverna novamente. Devo explicar o tipo de caverna que era. Ficava na encosta de uma colina e a entrada era bastante baixa. Eu teria que me deitar de barriga para baixo e me arrastar para entrar. Olhando para ela, eu sabia que seria um ajuste muito apertado. Minha curiosidade era muito forte, então decidi seguir em frente. Deitei de barriga para baixo e comecei a me arrastar lentamente para dentro da caverna. Não tinha certeza de quão profunda era ou se ficava mais alta. O que eu tinha certeza era que estava muito escuro lá dentro. A entrada era tão pequena que não havia muita luz entrando. Graças a Deus eu tinha levado a lanterna comigo. Assim que comecei a me arrastar mais para dentro, comecei a ouvir um som estranho, um tipo de ruído de rustling seguido de um estranho grito. Isso me arrepiou. Em pânico, movi um pouco o meu pé e o prendi firmemente entre o teto e a parede. Eu gemi de dor e desespero pela minha estupidez. Tentei puxar o meu pé para me libertar, mas não consegui movimentar. Chorando ou usando a lanterna, os morcegos ficaram agitados e começaram a voar em minha direção. Estupidamente, mas instintivamente, eu bati neles para me defender. Duas coisas aconteceram naquele momento: minha perna finalmente soltou da parede e os morcegos começaram a me morder porque eu tinha batido neles. Parecia que eu tinha sido espetado com agulhas finas e afiadas. Eu gritei novamente e tentei me soltar da caverna. Se você já viu o filme Terminador, minha experiência foi muito parecida com a de Sarah Connors escalando a maquinaria no final. Minha perna estava ferida e eu estava rastejando por uma área em que meu corpo estava preso. Eu estava em pânico e com medo dos morcegos ao meu redor, tentando me morder. Eu estava com medo de ter contraído algo muito ruim porque acabava de ser mordido. Demorei muito para me arrastar para fora. Eu estava respirando com medo e nunca me senti tão claustrofóbico antes. Demorei muito para sair e, quando fiz, estava hiperventilando. Tentei ficar de pé na minha perna, mas ela cedeu. Tive que me arrastar o resto do caminho até encontrar um galho quebrado no chão que pudesse usar como muleta. Eu estava machucado de verdade e com medo. Provavelmente tinha acabado de contrair raiva. Eu me senti muito doente e demorei quase 3 horas para mancar de volta à casa da minha tia. No meu íntimo, senti que tinha raiva e ia morrer. Se eu soubesse mais sobre morcegos, teria sabido que apenas 0,5% deles realmente carregam raiva. Meu sentimento de estar doente provavelmente era psicossomático, exacerbado pelo medo e ansiedade de ter machucado meu pé.
mas tive que tomar uma injeção contra a raiva mesmo assim. Não foi tão ruim quanto as pessoas podem dizer, mas ainda não é agradável de maneira alguma. Descobri que meu tornozelo estava fraturado e tive que usar gesso. Hoje em dia, não entro em cavernas pequenas ou outras áreas pequenas. Sou completamente claustrofóbico e, embora saiba mais sobre morcegos agora, ainda tenho muito medo deles. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.